Agora sim. Então vamos lá, gente. Algumas semanas atrás a gente falou sobre sono, né? Sobre distúrbio de sono em pessoas hospitalizadas. E hoje a gente vai, de certa forma, completar, né, essa discussão falando um pouco sobre algumas possíveis intervenções, né? Alguma intervenção com o exercício físico. E a gente aproveita esse tema também para a gente ter uma discussão a respeito, né, de questões que a gente vai ver aqui. Né? Então, por isso que eu até brinquei ali no grupo, que é interessante hoje não só essa parte que fica gravada, mas a discussão posterior também. Tá? Então, né, esse estudo lá da Arquivos de Pesquisa em Reabilitação e Tradução Clínica, ele tem como título, né, efetividade de uma reabilitação cardiorrespiratória precoce combinada com suplementação de melatonina durante o período hospitalizado após um infarto agudo do miocárdio. É um estudo piloto, um estudo piloto do pessoal da Tunísia, embora vocês vejam que tem algumas pessoas lotadas na França aqui também. Então vamos lá. Em geral, né, as doenças cardiovasculares elas têm um impacto bastante importante em mortalidade, sendo aproximadamente 32% do total de mortes em todo o mundo, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2021. E boa parte desses indivíduos eles vão a óbito justamente devido a um infarto agudo do miocárdio, ou eventualmente sobrevivem, né, pós infarto do miocárdio, mas com muitas sequelas. E parte do problema de você ter um infarto do miocárdio é esse risco de readmissão hospitalar e mortalidade após um ano, que é bastante elevada, mesmo se o indivíduo faz, né, esse PCI, que é a intervenção coronária. Né? Então, mesmo se é feita uma intervenção, se é feita a terapia farmacológica, esse indivíduo ainda assim ele permanece com um elevado risco de rehospitalização e mortalidade. Por sua vez, né, a reabilitação baseada em exercício físico, ela possui um alto nível de evidência como um fator bastante interessante, né, no tratamento, né, desse indivíduo que teve infarto do miocárdio. Tá? Então, a gente sabe, né, que a reabilitação cardíaca ela é multifatorial. Né? Infelizmente, atualmente no hospital, assim, vocês não, de repente não conseguem ter tanto, né, essa experiência assim, prática mesmo de um pós-infarto, né, de um indivíduo assim, com uma insuficiência cardíaca. No entanto, a gente sabe, né, que talvez a área mais assim mais óbvia de uso do exercício do ponto de vista de reabilitação seja, né, na reabilitação cardiovascular. E justamente devido, né, a essa alta qualidade de estudos que se tem. Então, atualmente, né, as principais diretrizes elas já vão falar sobre o uso da atividade física, né, o uso do exercício físico o mais rápido possível, inclusive iniciando no hospital. Né? Então, tem um estudo bastante importante que saiu na New England, se não me engano, em 2022 ou 2021, que fala, né, sobre o uso do exercício físico em um ambiente hospitalar, né, iniciando no ambiente hospitalar. E estudos, né, como esse acabaram mudando, né, essas diretrizes para cada vez mais inclusão do exercício, da atividade física nos primeiros momentos ali após, né, o infarto, né, a primeira intervenção que o paciente é submetido. Então, a gente tem, né, um problema bastante impactante. Até vamos ver como é que vai ficar na gravação, né, essas tosse. Vai ser bonito de ver. Então a gente tem um impacto, né, da doença cardiovascular e a gente tem um exercício físico. Tá, mas e como é que entra o sono, né? Então a gente vai ver que o sono, atualmente ele vem sendo reconhecido como um novo fator de risco cardiovascular, um componente bastante interessante para a avaliação da saúde cardiovascular.
o sono, ele atualmente é considerado como um fator de risco independente para a doença aterosclerótica, para a doença cardiovascular. Então ele acaba sendo um fator bastante importante e interessante. Não é o foco desse estudo, né? Ou melhor, ele acaba trabalhando bastante, né, essa questão do paciente hospitalizado. Ele foca no paciente com infarto do miocárdio, mas a gente já teve, né, uma reunião anterior onde a gente vê que distúrbios do sono são bastante prevalentes em pacientes hospitalizados, né, independente da sua condição clínica. Então a gente considera aqui, né, evidentemente, que o sono, de um ponto de vista um pouco mais grave, digamos assim, né, justamente pela sua associação com essa doença cardiovascular, mas a gente sabe que esses problemas de sono, eles acontecem não somente no indivíduo que já possui o problema cardiovascular, mas também em indivíduos que não possuem, né, ou que estão hospitalizados por diversos outros motivos. Então, essas métricas associadas, né, a um sono ruim, né, uma qualidade de sono ruim, elas estão associadas com um aumento da inflamação sistêmica e redução da modulação cardíaca vagal. Então, muitas vezes a gente, em algumas aulas da residência, a gente fala lá sobre variabilidade de frequência cardíaca e tal. Então, aqui é um indicador que, por exemplo, você pode avaliar, né, com a qualidade do sono. Então, um sono ruim, você poderia, por meio da variabilidade de frequência cardíaca, identificar, né, essa modulação vagal reduzida. Então, a principal causa dos distúrbios de sono observados em indivíduos com doença cardiovascular é a baixa produção e secreção de melatonina. Talvez vocês estejam acompanhando aí nas redes sociais e tal, né, de uns tempos para cá, tem de certa forma até um boom, né, de uso de melatonina. Bastante pessoas usam, né? Talvez vocês usem, talvez vocês conheçam algumas pessoas que usam de fato melatonina, fazem uma suplementação antes de dormir, e isso tem aumentado, né, de uns tempos para cá, justamente por essa relação da melatonina como um hormônio relacionado, né, ao ciclo sono-vigília. Todavia, a melatonina, ou melhor, a sua suplementação, ela pode exercer também um fator cardioprotetivo na situação aqui da doença isquêmica do coração, devido à redução da lesão de isquemia-reperfusão. Então, o objetivo do estudo foi justamente avaliar, né, os efeitos da melatonina, principalmente pensando em sono, e também no desempenho físico de indivíduos pós infarto do miocárdio. Então, evidentemente que os indivíduos, né, incluídos nesse estudo foram indivíduos que tiveram infarto do miocárdio, né, que foram sofrer uma intervenção clínica, né, que tiveram essa revascularização, sem que esses indivíduos tenham algum sintoma, um histórico de depressão, de insônia, não façam uso de medicamentos para sono. E indivíduos, né, com o New York 3 e 4, que são as classificações mais graves, uma instabilidade hemodinâmica, arritmia ventricular ou atrial, doença neuromuscular, intolerância ao esforço. Então, vários fatores, digamos assim, que considerem o paciente um pouco mais grave, eles foram excluídos, esses indivíduos, desse estudo que foi realizado lá na Tunísia. Então, esse estudo é um estudo, né, um RCT, prospectivo. Por algum motivo aqui eles fizeram cego simples, né? Dependendo, de repente a equipe era meio pequena e tal, por isso que eles fizeram cego simples, porque poderia ter sido feito um duplo cego, né? Mas você vê que é um estudo relativamente curto, porque de setembro de 22 a janeiro de 23, né? No título lá ele marca como um piloto. Basicamente a gente vai ter 3 grupos aqui: o MELEX, que é a melatonina junto com o exercício físico, o EX, que é o exercício físico junto com uma suplementação de placebo. Então a gente vai considerar como somente exercício para facilitar aqui na hora que a gente for apresentar os grupos, tá? Mas lembra que esse indivíduo fez placebo. E o grupo controle, onde o indivíduo não realizou exercício, todavia ele fez o uso de placebo. Tá? Então todos os grupos vão tomar alguma substância
Um grupo vai tomar melatonina de fato e vai fazer exercício, e o outro grupo vai tomar placebo e vai fazer exercício, e o outro grupo vai tomar placebo e não vai fazer exercício. Tá? Então, os grupos que envolvem exercício, né, que é o grupo exercício placebo e exercício melatonina, eles foram submetidos à mesma rotina de exercício físico, que daqui a pouco a gente já abre ali para vocês darem uma olhada. Essa melatonina era uma dose diária de 4 miligramas, 30 minutos antes do horário habitual dos indivíduos dormir, do primeiro até o terceiro dia após, né, essa intervenção pós infarto do miocárdio. Essa dose de 4 miligramas é uma dose relativamente comum, pelo que eu pesquisei nessa de suplementação de melatonina. Talvez a dose mais habitual seja 3 miligramas. De repente eles jogaram um pouquinho para cima. Mas está dentro ali da média, né, que o pessoal usa. Que, pelo que eu encontrei aqui, é de 1 a 5 miligramas a dosagem mais habitual. Esse protocolo iniciou, e note que isso é um ponto importante, que esse protocolo iniciou no primeiro dia após essa intervenção que esse indivíduo foi submetido. Tá? E ele foi até a alta hospitalar, que no caso era no terceiro dia, né? Após a intervenção ali de revascularização. Então foram avaliados tanto a capacidade funcional quanto a qualidade do sono. Aqui ele vai falar sobre o programa de reabilitação, então eu vou abrir o arquivo suplementar, que vai ficar mais fácil para a gente ver. Então o arquivo suplementar aqui que mostra basicamente o protocolo de reabilitação, ele está dividido em dia 1, dia 2 e dia 3. Então, dia 1 são atividades passivas e atividades de respiração. Eu creio que está com uma qualidade razoável para vocês enxergarem. Tá, então amplitude de movimento, né? Atividades passivas e ativas de amplitude de movimento no primeiro dia, tanto de membro inferior como de membro superior, e exercícios respiratórios. No segundo dia, um pequeno fortalecimento dos membros superiores e inferiores, né? Utilizando a resistência manual, né? Então sem nenhum equipamento, sem nada, né? Então bem tranquilo, além do exercício respiratório, e também uma caminhada em intensidade moderada, né? Eles utilizavam a escala de Borg de 6 a 20 para fazer esse controle, tentando manter durante a intervenção de 12 a 14 no nível da escala de Borg. E no terceiro dia, que era o dia da alta hospitalar, novamente, né, repetia, você nota aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, você nota que dá para tirar aqui, né? Você nota que é basicamente a mesma coisa, né? A diferença é o tempo da caminhada, que aumenta de 10 para 15 minutos. Tá? Então, um protocolo bastante simples, né? Não tem muito segredo, utilizando até equipamentos, ou melhor, não utilizando equipamentos, né? Então até o HUEPG está melhor equipado do que esse estudo aí. Talvez porque seja na Tunísia, né? Bom, a capacidade funcional foi avaliada por meio do teste de caminhada de 6 minutos. Eles utilizaram, né, a distância, né, total do teste e a escala de percepção do esforço, a escala de Borg do teste, né, para avaliar o teste. E, evidentemente, avaliaram, né, frequência cardíaca, pressão arterial e saturação do oxigênio. Acho que não tem nenhum segredo, né, quanto a essa avaliação aqui para vocês. Eles consideraram aqui a capacidade funcional prejudicada como distância menor do que 450 metros. Já para avaliar o sono, eles utilizaram esse questionário Spiegel, tá? Um questionário de 6 itens, onde você considera um desempenho menor do que 15 como uma qualidade do sono ruim. Então vamos abrir o tal do questionário aqui. Vamos colocar aqui já, só guias. Então, acho que dá boa assim? Dá. Então, um questionário bastante simples, né? Ele tem poucas perguntas, né? Vai de 0 a 5. Então, por exemplo, quanto tempo você leva, né, até dormir, né, até se sentir com sono? Então, um período muito curto até um período muito longo. Se você, né, se sente com sono, quanto tempo você leva, enfim, né, são perguntas sobre, por exemplo, sonho, né, se o indivíduo sonha durante a noite, como que ele se sente agora, né, o estado dele
pela manhã. Então, assim, se ele acorda bastante durante a noite, o questionário é bastante simples. Pela pesquisada, bem mal pesquisada que eu dei, eu acho que não tem esse questionário validado em português. Mas nada impede também, né, que possa ser usado um outro questionário. Embora esse seja bastante simples e curto, né? E aí, evidentemente, que eles mantiveram critérios de segurança, né? E eu gosto de chamar atenção sempre para esses critérios de segurança para indivíduos com pós-infarto, né? Indivíduos, na verdade, com insuficiência cardíaca de uma maneira geral, né? Como naquele estudo da New England que eu citei. Aqui o exercício físico era interrompido se a pressão diastólica excedia 110 milímetros de mercúrio, ou se a sistólica ultrapassasse 200 milímetros de mercúrio. Então isso, lá no ambulatório, né, onde vocês desenvolvem as atividades, isso aí seria quase um absurdo. Né? Você permanecer com o indivíduo numa pressão 190 por 100. Né? No ambulatório, isso aí, né, dá advertência para o residente. No entanto, na situação do indivíduo após, né, um infarto do miocárdio, aí é bastante tolerável. Né? Aí é bastante esperado também que o indivíduo tenha, né, uma pressão bastante elevada, mesmo com uma atividade bastante leve. Né? A gente deve lembrar as atividades ali que eles estavam desempenhando, era contra resistência manual. Né? Então, algo bastante tranquilo. Então, eu gosto de citar sempre esse ponto para a gente ver a diferença hemodinâmica e principalmente de segurança, né, que a gente tem que ter padrões para uma situação ambulatorial e padrões diferentes para uma situação hospitalar e, evidentemente, uma situação ainda diferente para um indivíduo que não tem nenhuma condição clínica significante. Vamos pular a parte da estatística aqui, a parte do resultado. Bom, vamos passar aqui só para a questão da segurança. Não teve nenhum evento adverso cardíaco importante, né? Então não foi relatado nenhum evento adverso relativo com esse projeto. Deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês que no total ali naquele período de tempo 116 indivíduos foram hospitalizados nessas unidades ali desse hospital, né? 14 recusaram-se a participar, né? 51 não tinham critérios, então dos 51 que foram randomizados, um acabou sendo excluído porque perdeu a ingestão de melatonina, não sei se escondia debaixo da língua e jogava fora, por algum motivo não foi ofertado, enfim. Né? E o outro que também não teve, outros dois do grupo de exercício somente, né? Exercício placebo, que não aderiram adequadamente à intervenção. Então sobrou 48 sujeitos, 16 no grupo intervenção com exercício e melatonina, 15 indivíduos com o grupo exercício físico e placebo, e 17 indivíduos com o grupo apenas placebo, né, sem exercício físico. Então, um estudo, como diz no nome, bastante um estudo piloto mesmo. Bom, aqui depois vocês podem olhar com mais atenção ali, mas um fator que eu já quero identificar aqui para vocês, porque na nossa discussão a gente vai comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa agregação plaquetária. Então, 100% dos indivíduos, né, faziam uso de um inibidor de agregação plaquetária. Né. Esse é um ponto importante, guarde essa informação. Né. Basicamente todos faziam uso também do clopidogrel, tanto do AS quanto do clopidogrel, que é a terapia antiplaquetária dupla, né, bastante comum nessas situações de isquemia, em doenças cardiovasculares. E devemos lembrar que não foi colocado nenhum evento adverso quanto a isso, né, no estudo como um todo, né, mesmo ele fazendo uso de AS com clopidogrel, da terapia antiplaquetária dupla. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que isso acaba sendo relevante. Aqui eu acho que vai ser... Bom, vamos passar aqui, vamos antes para a tabela aqui, eu acho que na tabela vai ficar melhor para a gente entender. Eu tomei liberdade aqui de deixar essa tabela em cinza, essa parte aqui do pré e pós, que é a diferença. Acho que fica mais fácil a gente identificar. Então o grupo aqui melatonina e exercício, grupo somente exercício e o grupo controle.
Tá? Então, a gente vai ver que no teste de caminhada de 6 minutos, independente da intervenção, né, seja melatonina, exercício, seja somente exercício, seja controle, houve uma diferença significativa do pré e pós. Note, ó, aqui deu diferença, aqui deu diferença, aqui deu diferença. Por que isso? Porque o indivíduo veio de uma situação de um dia após ali uma intervenção, após o infarto do miocárdio, e né, de uma intervenção posterior. Né? Então, eventualmente, o mais natural mesmo é o indivíduo ter uma melhora clínica, né? No teste de caminhada de 6 minutos. De certa forma, a gente deve esperar também uma melhora em questão do sono. Né? A gente viu, quando a gente estudou na reuniões anteriores, quando a gente falou sobre sono, que quanto mais grave a condição clínica do indivíduo, mais ele tem tendência a ter um prejuízo do sono. Então é natural também que ele tenha, né, na escala de sono, uma melhora significativa independente, né, de intervenção. Na escala de percepção de esforço, a gente vai ver também algo semelhante, né, uma diminuição igual em todos os grupos. No entanto, quando a gente faz essa diferença entre os grupos, a gente vai ver que o grupo melatonina e exercício foi superior ao grupo apenas exercício e ao grupo apenas controle. Então a gente pode observar isso de uma maneira mais fácil olhando essas diferenças. Então a diferença do teste de caminhada de 6 minutos do grupo melatonina e exercício foi basicamente 71 metros, quando comparado a 40 metros do grupo somente exercício. Lembrando, gente, tem o placebo aqui também, né? Mas não fica chato a gente falar isso toda hora, né? E 27 metros no grupo controle. Quando a gente pega no score de qualidade do sono, a gente vê uma diferença de 10 pontos no melatonina exercício. Vamos arredondar aqui para 5 pontos no somente exercício e 3 pontos no controle. Tá? E na taxa de percepção de esforço, aí de fato não houve diferença nenhuma entre os grupos. Né? Embora tenha diferença pré e pós, não teve nenhum grupo que foi superior ao outro. Então o que a gente pode observar aqui? Que tanto no desempenho físico quanto na qualidade do sono, fazer o exercício e fazer o uso da melatonina foi superior, né, aos outros dois protocolos. Né? Então indicando que apenas o exercício, né, por mais que apenas o exercício tenha uma melhora, né, essa melhora acaba sendo maior com a melatonina. E aí, né, nesse gráfico aqui de correlação, a gente vê uma correlação importante. Cadê o número aqui? É 0,70, se não me engano. Vou achar aqui. Uma correlação de 0,73. Então, uma correlação forte entre TC6, desempenho no TC6 e na escala de sono. Isso significa que quanto melhor o desempenho no TC6, é uma tendência de ter uma melhora no desempenho do teste de qualidade de sono. Lembrando que quanto mais alto no teste de qualidade de sono, melhor, né? E obviamente, né? Quanto mais o indivíduo caminha no teste de 6 minutos, melhor também. Né? Então, se um sobe, o outro sobe também. Há de fato uma boa correlação, né? 0,73. Vamos ver aqui mais que temos aqui. Bom, então esse foi o primeiro estudo que explorou, né, essa questão de segurança e efetividade do exercício físico combinado com a suplementação de melatonina nesses indivíduos com infarto agudo do miocárdio, que foram submetidos, né, a uma intervenção durante a fase de hospitalização. A gente vê alguns estudos que demonstram assim, efetividade seja do exercício, seja, por exemplo, dessa suplementação de melatonina, de um ponto de vista mais crônico e em condições de indivíduos que foram hospitalizados e tal, mas que foca assim no período de hospitalização. Pelo menos eu só encontrei isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então eles especulam que essa melhora na capacidade de esforço no grupo melatonina e exercício pode ter sido resultado de um efeito cardioprotetivo da suplementação exógena da melatonina, devido, né, a atenuar os efeitos da
lesão de isquemia e reperfusão após a revascularização. Então, como a gente comentou, né, note bem, o indivíduo teve um infarto do miocárdio, ele foi submetido, né, ao procedimento de revascularização, e no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia, esse indivíduo fez uso da melatonina. Né? Então, esse desfecho, né, esse mecanismo que eles sugerem de atenuação da lesão de isquemia e reperfusão faz bastante sentido. Né? De fato, porque houve a revascularização, né, e iniciou precocemente, né, iniciou já no primeiro dia. Então, de fato, isso pode ter acontecido mesmo. E um outro ponto interessante também é que indivíduos com infarto agudo do miocárdio, eles tendem a exibir uma secreção reduzida de melatonina, comparado a indivíduos saudáveis, o que pode potencializar a suscetibilidade deles para os eventos adversos, para os eventos ruins da lesão de isquemia e reperfusão. Então, além do indivíduo estar submetido à lesão de isquemia e reperfusão, ele tem uma secreção menor de melatonina quando comparado aos indivíduos saudáveis, né? Isso na situação do infarto agudo do miocárdio, e potencialmente, né, essa menor secreção de melatonina pode estar aumentando, né, agravando os efeitos adversos da lesão de isquemia e reperfusão. Então, ele finaliza, né, colocando que é um estudo piloto que explorou tanto segurança quanto efetividade, utilizando essa dose de 4 miligramas de melatonina, né, que é uma dose ok, né, média, e que esses resultados foi observado, né, nesses resultados que a suplementação com melatonina junto com o exercício físico, né, combinado com o exercício físico, acabou sendo melhor para a capacidade de esforço e para melhora da qualidade do sono, quando comparado apenas ao exercício ou ao placebo, né, ao controle. Então agora vamos para nossa discussão.